Salve, salve, meus queridos e queridas amantes da matemática, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemágica. Meu nome é Lucas Gotardo, eu sou professor da região de Londrina, no Paraná, e hoje nós vamos ao nosso desafio matemática. Bora lá! Então, pessoas, no desafio matemática de hoje eu trouxe para vocês uma questão da UEPG de 2019 do vestibular de verão. Essa questão vai trabalhar com a ideia de inequação. A gente tem um sistema de inequação e aqui nós temos uma inequação quociente. Mas antes da gente ir para essa questão, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, que vai prestar a prova da UEPG, ou que tem dificuldade com inequação, ou que nunca viu inequação, porque eu vou explicar para vocês como vocês fazem o passo a passo para resolver uma inequação sozinha, ou um sistema de inequação, ou uma inequação quociente, ou uma inequação produto, porque a ideia é a mesma, tá? Mas antes também eu vou pedir para você me seguir lá no Instagram, porque eu posto algumas dicas de operações para que você não perca tempo no seu vestibular, e também que você se inscreva no canal do Telegram, porque nesse canal do Telegram eu posto algumas listas de exercícios, eu posto, por exemplo, uma apostila de matemática básica, com teoria e exercícios, onde lá você tem a apostila, e aqui no canal você tem as videoaulas, tanto com a teoria, como também com a resolução de todos esses exercícios aí. E se você quiser algo mais completo, eu tenho um curso chamado Matemagicamente, onde você pode encontrar aqui na descrição um link que vai ter lá explicando para você certinho, mas a ideia é que a gente tem um total de 6 apostilas divididas em módulos, em que mais ou menos cada módulo eu tenho 20 a 30 exercícios. O que a gente faz? Durante a semana nós temos 4 horas semanais de aula, sendo 3 de teoria e 3 de resolução de exercícios e uma para vocês tirarem as suas dúvidas. Mas além disso, nós também temos um grupo no WhatsApp, onde você pode tirar essas dúvidas diretamente comigo, e também a gente tem lá uma sala no Classroom, que é uma plataforma da Google, onde você pode ter acesso a essas aulas gravadas e também às resoluções dos nossos exercícios, certo? Dados esses recados aí, vamos à leitura do nosso exercício da UEPG. Bora lá! Considerando que A é o conjunto solução do sistema e ele dá um sistema de inequação, com x pertencente aos números naturais, e B é a solução da inequação, ele dá uma inequação, que a gente fala que é a inequação quociente, com x pertencente aos naturais. Assinale o que for correto. E aí as nossas afirmativas ele dá em relação ao conjunto A e ao conjunto B. Quem que é o conjunto A? O conjunto A é a solução desse sistema de inequação, ou seja, são os valores do x que satisfazem tanto essa inequação quanto essa inequação aqui. Mas esse x não é qualquer valor, ele é o quê? Ele é um número natural. E quem que é o conjunto B? O conjunto B é a solução dessa inequação. Também os valores ali de x são números naturais, então a gente precisa prestar atenção nisso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver esse sistema de inequação e determinar quem que é o conjunto A que ele está trabalhando, né? Por quê? Porque todas as nossas afirmativas é em relação a esse conjunto A. Depois a gente resolve esse segundo aqui para determinar quem que é o nosso conjunto B, porque todas as afirmativas estão também em cima desse conjunto B aí, tá? Primeira coisa, o que você faz para resolver uma inequação, tá bom? Vamos aprender a resolver uma inequação separada e depois a gente pensa lá no sistema de inequação. Primeira coisa que você faz é copiar ela, obviamente, né? Então a gente tem aqui, ó, que x mais 4 tem que ser maior ou igual que 2x menos 1. O que significa isso? Nós estamos procurando lá valores de x que, quando eu substituo aqui, dá um valor superior a esse. Por exemplo, poderia ser assim, ó, 4 e menos 1. Ó. Se eu coloco x valendo 0, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar menos 1. E o 4 é maior que o nosso menos 1. Mas, como a gente não pode ficar chutando valores, a gente precisa encontrar o maior possível, né? A maior possível solução disso. Então, como é que você faz? Você pode trabalhar como se fosse uma equação, x para um lado, número para o outro, e depois só pega a resposta final, mas eu vou fazer de outra maneira, que é analisando lá a função, porque isso aqui é uma função do primeiro grau, porque se aparecer uma inequação do segundo grau, você aplica a mesma ideia e é só pensar na parábola, tudo bem? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente faz aqui, eu vou jogar todo mundo para cá, então vai ficar, ó, x mais 4, tá mais 2 fica menos 2x, tá menos 1 fica mais 1, que é maior ou igual a quem? Bom, se eu tirei todo mundo daqui, não ficou nada, não é? Quem que é a representação do nada pra gente? É o símbolo 0 aqui. Faz a operação, ó. X menos 2x vai ficar menos x. 4 mais 1,
vai dar mais 5, que é maior ou igual a zero. Então, resolver aqui essa inequação é a mesma coisa que resolver essa inequação aqui, só que essa é mais fácil da gente analisar. Quando você vai resolver uma inequação, a primeira coisa que você encontra é a raiz dessa função, ó, porque isso aqui que está aqui dentro nada mais é do que uma função. O que é a raiz dela? Raiz ou zero, tá? Não pense em raiz quadrada, é outro contexto que a gente está aqui. A raiz é o valor do x que zera essa função. Como é que a gente faz isso? Você simplesmente pega a função e iguala a zero. Quando eu pego esse menos x e jogo para lá, você encontra que 5 é igual a x e essa daqui é a raiz. O que significa isso? Quando eu pego x valendo 5, substituo aqui, ó, vai ficar menos 5 mais 0, que dá menos 5 mais 5, que dá 0, e 0 é o valor que nós estamos procurando. Encontrou a raiz, você vai fazer aqui, ó, uma reta, que a gente fala que é a reta real, que é como se fosse o eixo x, e aqui nós temos o nosso eixo y. Só que a gente não coloca na inequação para não ficar tão poluído assim o nosso desenho. Encontrou aqui, ó, você vai colocar o ponto que você encontrou. E aqui eu vou colocar, ó, um intervalo que a gente fala que é intervalo fechado. Por quê? Tá vendo que é maior ou igual? Então ele tem que ser maior que zero, ou ele pode ser também igual a zero, que é quando a gente pega o x valendo 5 e substitui ele. Encontrou então a raiz, encontrou aqui na reta real o ponto que é a raiz, viu que é intervalo fechado, você vai ver a declividade dessa função. Como é uma função afim que a gente fala, pode ser que ela seja crescente ou decrescente. Quem determina isso é o coeficiente do x. Como este coeficiente ele é negativo, quer dizer que a minha função é uma função decrescente, ó. Então ela está dessa forma aqui. Para que funciona isso? Porque é aqui que você vai encontrar os seus possíveis valores, ó. O que nós estamos procurando? Os valores aqui que eu substituo, tal que dá maior ou igual a zero. Como é que eu faço isso? Da seguinte maneira, ó. Quando eu olho para isso aqui está acima do eixo y. Então esses caras são os valores positivos. E aqui todo mundo está abaixo, então esses são os valores negativos. O que significa isso? Ó, quando eu pego x anterior ao meu 5, eu estou falando lá de 4, de 3, de 2, de 1 e assim por diante. Pego o x igual a 4. O que vai acontecer aqui? Ó? Vai ficar menos 4 mais 5, que dá 1. E 1 é um valor maior que 0. Então é por isso que está satisfazendo aqui, por isso que a gente está colocando o valor positivo. Agora pega o x valendo 6. Vai ficar menos 6 mais 5, que dá menos 1. E menos 1 não é um valor maior que 0. Mas quem que a gente está procurando? Os valores maiores que 0, ou seja, os valores positivos. Então quem são esses caras aqui? São os valores que estão anteriormente ao meu 5. Ó. Então essa parte aqui, quem que é a solução dessa inequação? São os valores de x que são menores ou iguais ao meu 5 aqui, tá? Por quê? Porque quando eu pego os valores de x menores ou iguais a 5, esse valor sempre vai dar superior ao zero. Tudo bem? Resolver essa primeira, você vai ver que a segunda é exatamente igual. Na verdade, a segunda é muito mais fácil de resolver isolando o x, tá? Mas como a gente está pensando de uma maneira geral, então vamos fazer dessa maneira aqui mesmo, ó. Pega lá a sua inequação, x mais 1, que é igual a zero. Como é que você poderia resolver isso daqui? Da seguinte maneira, ó. X que é maior que menos 1, ó. Acabou. Essa é a solução, tudo bem? Mas, igual eu disse para vocês, eu vou explicar da maneira lá de encontrar a raiz também, porque é a maneira mais complexa e a maneira mais inteira que tem, a resolução mais certinha que tem, porque quando aparece inequação do segundo grau, você tem que fazer esse processo aqui, certo? Então aqui já está pronto, ó. Essa é a nossa inequação. O que você faz? Primeiro você encontra a raiz ou a solução aqui, desse caso, dessa inequação. Ó. Então, quem que é a raiz ou o zero dessa equação? Você vai pegar lá, x mais 1 igual a zero. Joga um 1 para lá, então você encontra aqui que a raiz é quando o meu x vale menos 1. Ó. O que significa isso? Vai ficar menos 1 mais 1, que dá zero, certo? Achou aqui? O que você faz agora? Faz a sua reta real. Ó. Então, você vai colocar o menos 1, mas diferente da primeira, eu vou colocar intervalo aberto. Por que intervalo aberto? Porque, ó, tá vendo que não tem um igual aqui? Esse valor não pode ser igual a zero. Então, eu não posso utilizar o menos 1 nesse caso. Encontrou a raiz na nossa reta real, você vai verificar se é uma função crescente ou decrescente. Quem manda nisso é quem está multiplicando o seu x.
Como o valor aqui é um valor positivo, quer dizer que é uma função crescente, ó. Então tá dessa maneira aqui, ó. Certo? O que significa isso? Significa que acima do eixo é o valor positivo e abaixo do eixo é o valor negativo. Tá, mas vamos lá de novo, ó. Menos 1 para cá, à direita dele são os valores positivos. Então, por exemplo, quando eu pego o 0, que é um valor que está para cá, e eu substituo aqui, fica 0 mais 1, que dá 1, e 1 é um valor maior que 0. Diferentemente de quando eu pego, por exemplo, menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, e menos 1 é um valor menor que 0. Eu não quero isso. Eu quero quem? Os valores que estão à direita. Para fazer isso, basta pensar no sinal que está aqui, tá? Se, por exemplo, fosse menor, aí você ia pegar o valor que está indo para lá. Tudo bem? Certo. Resolvi as duas individualmente, mas você quer resolver o seu sistema. O que você faz então? Ó? Você vai pegar a reta real e vai colocar aqui, ó, as duas, tá? Mas aí faz com coerência da seguinte maneira. A coerência que eu estou querendo dizer é que a gente tem o valor do 5 e, obviamente, o 5 está mais à direita do que o menos 1. Ó. O menos 1 ele está para cá, ó, intervalo aberto. Certo? Faz as duas representações. Ó. A primeira que nós encontramos é isso daqui. Então, é esse valor que está para cá. E a segunda é esse daqui. Ó. É esse valor que está para cá. O que eu quero? Quando eu tenho um sistema, a gente precisa encontrar que satisfaça isso e isso simultaneamente. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Se eu pego um valor, por exemplo, antes do menos 1, ó, satisfaz a equação, que é a inequação, que é a primeira, mas não satisfaz a segunda, tá vendo? Então, eu não quero esses valores. Quando eu pego valores que estão entre menos 1 e 5, satisfaz tanto a primeira quanto a segunda. Então, esses valores são possíveis. Quando eu pego valores à direita do 5, não satisfaz a primeira, porém satisfaz a segunda. Mas eu não quero isso, eu quero que satisfaça as duas simultaneamente. Então, o que você vai fazer? Você simplesmente vai fazer assim, ó. Faz aqui, ó, essa linha tracejada, onde estão as suas raízes, ó. Aqui está o nosso menos 1 e aqui está o nosso 5, ó. Você quer onde tem cobrinha nos dois, ó. Então eu quero os valores de menos 1 até quem? Até o meu 5. E aí nós vamos encontrar a solução do conjunto A. Mas o que você precisa se lembrar? Que os valores aqui, ele disse no enunciado, que os valores são quem? São números naturais. Então o que você vai pensar? Ó? Eu posso pegar o menos 1? Nem posso, porque o intervalo é o quê? O intervalo é aberto. O 0 eu posso pegar? O 0 eu posso. Ó. Eu posso pegar o 1? Também posso. Posso pegar o 2? Também. O 3? Sim. 4? Sim. E o 5 eu posso pegar porque o intervalo é o quê? O intervalo é fechado. Então nós encontramos aqui quem que é a solução desse primeiro sistema de inequação. Ó. É o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4 e é o 5. E agora a gente vai para o segundo, tá bom? Mas resumindo, quando for sistema de inequação, você pode fazer assim, dessa maneira. Esse finalzinho você vai ter que fazer de qualquer forma, mas se for uma equação do primeiro grau, você pode só isolar o valor do x, tá bom? Igual eu fiz aqui nessa partezinha. Vamos para o segundo, que tem ali, ó, que é uma inequação que a gente fala que é inequação quociente. Como que a gente resolve? Você resolve cada uma das duas individualmente. Analisa o sinal. Depois que você analisar o sinal, você não vai fazer isso daqui. Você vai ter que fazer jogo do sinal. Por quê? Porque funciona da seguinte maneira, ó. Quando a gente tem uma divisão, se eu faço mais com mais, dá mais. Se eu faço mais com menos, dá menos, ó. Aí não seria um valor maior que 0. Quando eu faço menos com mais, também dá menos. Aí não seria um valor maior que 0. Só que quando eu faço menos com menos, dá mais. Aí sim seria um valor maior que 0, tá? Mas a gente faz a análise tudo aqui no nossa reta real, tudo bom? Mesmo esquema, ó. Tu pega aqui 2 menos x e você vai encontrar, esse aqui é como se fosse uma função, e você vai analisar o sinal dessa função, tá? Ó, vamos chamar aqui, ó, de f de x. O que você faz? Encontra a raiz primeiro, certo? Aqui você não vai procurar os valores maiores que 0, é o conjunto inteiro, ó. Você encontra a raiz, 2 menos x, que é igual a 0. Posso jogar o x para lá, então a gente encontra que x igual a 2 é a raiz, ó. Quando eu jogo 2 aqui, fica 2 menos 2, que dá 0. Coloca na sua reta real, ó. Tudo bem? Colocou na reta real. O intervalo é intervalo fechado, então quer dizer que o 0 participa aqui, maravilha.
Então vamos colocar o 2 aqui. Essa função, como o coeficiente do x é negativo, quer dizer que ela é uma função decrescente. Então ela está dessa forma. E aí você só estuda o sinal, onde é positivo e onde é negativo. Está acima do eixo, aqui é positivo. Está abaixo do eixo, aqui é negativo. Perfeito, guarda isso no seu coração. Vai para a segunda. Pega a função de baixo. Chama essa função de g de x. G de x é igual a x menos 1. Quando eu pego essa função, a primeira coisa que você faz é encontrar a sua raiz. E aí você faz a mesma coisa. X menos 1 que é igual a 0. Tá menos 1, joga para lá. Então você vai encontrar que x igual a 1 é a raiz dessa função. Você vem na reta real e coloca. Só que aqui você precisa prestar muita atenção. Mesmo que o intervalo é fechado aqui, o x igual a 0, quando essa função toda dá 0, nunca vai ser intervalo fechado. Por quê? Porque você vai estar matando a primeira lei universal da matemática, que é jamais dividirás por 0. Então, nesse caso, o x igual a 1 é intervalo aberto, pois, independente desse cara aqui, eu nunca vou poder dividir por 0. 1 menos 1 dá 0, e aí não vale, tá bom? Então, independente lá, numa equação quociente, sempre o intervalo fechado embaixo não será válido. Sempre será intervalo aberto, ok? Colocou aqui, função uma função crescente. Então, quer dizer que os valores aqui, acima é positivo, e os valores aqui, à esquerda, que está abaixo, é negativo. Só deixa eu colocar um aqui, que eu acabei me esquecendo, tá bom? Colocou isso aqui, o que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte, você precisa fazer o jogo de sinal. Então, você vai colocar as suas soluções aqui, Então, tá aqui a segunda, e aqui vai ser a nossa conclusão, tá? Que é a da equação quociente. O que você vem, Coloca o 2, sempre sendo coerente, né? O 2 tem que estar à direita do 1. Coloca o número 1 aqui, certo? E aqui a gente vai colocar, as nossas soluções. O que vai acontecer nisso? Vai prestar atenção, Todo mundo que está à esquerda do 2 sempre dá valor positivo quando eu substituo aqui na minha função, certo? E todos os valores que estão à direita do 2 sempre dá valores negativos. Então, vou colocar o positivo aqui, vou colocar o positivo aqui, e vou colocar o valor negativo aqui. Repara que eu coloquei, entre os intervalos, tá vendo? Agora você vai para outra, A esquerda do 1 é negativo e a direita do 1 é positivo. Então aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é positivo. E aí você faz a análise da seguinte maneira, Pensa comigo. Quando eu pego anterior ao meu 1, na primeira solução, o valor está dando positivo. Então quer dizer que se eu pego valores menores que 1, aqui em cima está dando valor positivo. E embaixo está dando o quê? Está dando valor negativo. Então, quando eu fizer o resultado positivo com negativo, isso aqui vai dar o quê? Vai dar um valor negativo. Aí você agora olha entre o 1 e o 2. Você olha para esse intervalo aqui. Entre 1 e 2. Quando eu olho para o intervalo entre 1 e 2, a de cima está dando positivo. Então, esse valor aqui sempre vai ser um positivo quando eu pego valores entre 1 e 2. E essa daqui também vai ser positivo. Quando eu faço positivo com positivo, dá um valor maior que 0. Maravilha. Então, você faz o jogo de sinal aqui só. Mais com mais, dá mais. E você olha agora para os intervalos superiores ao 2. Então, em cima vai dar negativo e embaixo dá positivo. Em cima dá negativo e embaixo positivo. Menos com mais dá menos, não é isso? Então, quer dizer que esses valores aqui são negativos. Depois que você fez essa análise, você volta para a sua equação. Observa lá, na minha equação, eu tenho valores maiores que 0, não tenho? São esses caras que eu quero. Esse valor é o resultado. Quem são os valores maiores que 0? São os valores que estão entre 1 e 2. Mas eu preciso me lembrar o quê? Que esse valor do x aqui é um número natural. Então você vai pensar, nos valores entre 1 e 2 são naturais, seria o 1 e o 2. Mas o 1 é intervalo aberto. Então eu só tenho aqui como solução quem? O valor do 2, que é um número natural. É o único valor que a gente tem aqui. Então nós encontramos a solução do B valendo 2. Tudo bem? Fez isso, todo esse trabalhão aí. Eu fiz o passo a passo, por isso que levou um pouquinho mais de tempo.
Se você tiver a prática, faça direto. Agora a gente vai para as nossas afirmativas. Para ficar mais fácil de fazer as afirmativas, eu vou trabalhar aqui com o diagrama de Venn, lá de teoria dos conjuntos. Olha só, nós temos aqui o conjunto A, tudo bem? E aqui dentro, a gente tem um conjunto B, que é subconjunto do A. Por quê? Perceba que o 2, ele está aqui dentro, ó. Então, o número 2, ele vem aqui. E aí, em volta aqui, ó, fora dele, a gente tem os outros elementos do conjunto A, ó, até chegar no número 5. Quando eu olho para o conjunto A inteiro, está válido. Quando eu olho para o B, também está sendo válido. Vamos colocar aqui, vou deixar aqui no cantinho, já que a gente não vai utilizar isso mais, a parte das nossas afirmativas. Então, lê comigo lá, ó. A união com B é igual ao conjunto A. Bom, o que é a união? A união, a gente precisa juntar os dois conjuntos, não é? Então, quando eu faço esse conjunto, união com esse conjunto aqui, é como se eu estivesse juntando os dois conjuntos. Então, veja só. A união com B, que faz parte da afirmativa número 1 aqui, vai dar qual conjunto? Dá o conjunto 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Quando eu olho para esse conjunto, ele é o próprio conjunto A. Por isso que a afirmativa número 1, ela é o quê? Ela é verdadeira. Maravilha. Afirmativa número 2. A interseção com B é 1 e 2? Bom, o que é interseção? A interseção lá são os elementos que pertencem tanto ao A e também ao meu B. Ou seja, são os elementos que pertencem simultaneamente a esses dois caras aqui. Se você fizer pela listagem, que é como está aqui, ó, seria só o 2. Se você fizer pelo diagrama de Venn, ó, é só esse elemento que está aqui, ó, que é tanto pertence ao conjunto B quanto ao meu conjunto A, tudo bem? Então, nesse caso, a afirmativa 2, ela é o quê? Ela é falsa, porque ele dá como sendo 1 e 2. Maravilha. Olha a próxima lá, ó. A união com B, interseção B, é igual ao nosso B. Então, vamos lá, ó. A união com B, eu já sei que é esse conjunto que está aqui. Aí, o que ele quer fazer nessa afirmativa 4? Ele quer fazer essa A união com B, que é esse resultado que está aqui, interseção com esse B, ó. Quando eu pego esse conjunto que está aqui, interseção com o meu B, o que vai acontecer? A interseção são os elementos que pertencem a esse conjunto e ao conjunto B, que nesse caso é quem? É o nosso 2, ó. Só que o 2, o elemento 2, é quem? É o conjunto B. Então já era, acabou. Então a afirmativa 4, ela também é o quê? Ela também é verdadeira. E aí, a 8, ó. A 8 é a diferença de conjuntos. Então, A menos o meu B. O que é A menos o meu B? Bom, quando você está fazendo menos alguma coisa, você está tirando, não tá? Então, perceba o seguinte. Se eu pego o conjunto A menos o conjunto B, eu estou tirando quem? Ó? O 2. Se eu fosse fazer isso daqui no diagrama de Venn, ó, eu tenho o conjunto A e eu estou tirando o meu B. Quem que eu estou tirando aqui então? Ó? O 2 de qualquer forma. Quem sobrou em qualquer um dos dois? Sobrou 0, 1, 3, 4 e 5. E aqui também, ó. 0, 1, 3, 4 e 5. Então, nesse caso, a gente tem que é 0, 1, 3, 4 e 5. Quando a gente compara lá com o que ele deu, também acaba sendo o quê? Verdadeira. Então, nós temos aqui a nossa soma como sendo 1, 4 e 8. Logo, a soma aqui dessa solução é igual a quanto? É igual a 13, certo? As afirmativas 1, 4 e 8 são as nossas verdadeiras. Tudo bem? Bem trabalhoso, né? Porque a inequação nunca é fácil de a gente trabalhar, mas igual eu disse para você, se você tiver habilidade lá de você resolver a parte de isolando o valor do x, fica mais fácil de fazer a resolução. A análise, independente se for nessa ou nessa, tem que fazer de qualquer forma, tanto pelo jogo de sinal, quanto aqui pelo pertence a um ou outro, né? Que é a ideia da interseção lá, certo? Só que na reta real, trabalhando com os números reais. Eu espero que vocês possam ter aproveitado. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários abaixo ou me mandar lá no Instagram, que eu posso te ajudar de qualquer forma, tá bom? Vou pedir de novo para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai prestar a prova da UEPG. E aí, sempre bons estudos e que a força esteja com você.